de pronunciamento à imprensa nacional e internacional a respeito da denúncia oferecida ontem pelo Ministério Público Federal. A defesa do ex-presidente classificou a ação do MPF, a forma como foi apresentada e tratada pela imprensa, bem como todo o seu conteúdo, como truque de ilusionismo. Segundo os advogados, a Operação Lava Jato pretende impor a qualquer custo uma condenação indevida e injusta a Lula e Marisa Letícia, que repudiaram a denúncia ofertada e consideraram a entrevista coletiva dos promotores um espetáculo deplorável. A Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e mais 6 pessoas foram denunciadas pelo MPF na Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol afirmou que Lula era o comandante máximo de esquema de corrupção identificado na operação. No entanto, o MPF disse que não há provas contra Lula, somente convicção. Na denúncia, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas referentes à reforma do apartamento feita pela empreiteira OAS, que teria sido oferecida a ele como compensação por ações do ex-presidente no esquema de corrupção da Petrobras. A denúncia não significa que nenhum dos acusados sejam culpados dos crimes. Cabe à Justiça acolher ou não as argumentações dos promotores. Se acolher, os denunciados se tornarão réus e serão julgados. A defesa do ex-presidente Lula voltou a afirmar, como tem feito desde o início das acusações, que o ex-presidente não é dono do apartamento. Nós estamos ao vivo na coletiva que deve começar. Eu não prometi o socialismo para ninguém. Eu não prometi, acabar com uma luta de classe vencendo os adversários. Não. Eu propus que, se chegasse no final do meu mandato, cada cidadão brasileiro tivesse tomando café, almoçando e jantando, tendo 3 refeições por dia, eu já tinha realizado a obra da minha vida. Você veja como eu fui humilde, simples, bastante objetivo. Pois bem, no meio do caminho, eu percebi que era possível fazer muito mais do que isso. Eu percebi que quando a gente ganha uma eleição, ô Wagner, a gente não ganha o poder. Porque o poder é ramificado nas instituições que existem para controlar o próprio governo. E que a burocracia de 2º e 3º escalão, muitas vezes, tem mais força do que um presidente da República. Porque não é poucas das vezes em que você toma uma decisão numa reunião ministerial, quando você sai anunciando ela pelo Brasil afora, um ano depois você descobre que ela está parada na gaveta de um cidadão, porque o IFAM não concordou, porque a FUNAI não concordou, porque o IBAMA não concordou, porque o Tesouro não concordou. Você vai descobrindo que você é enganado dentro da máquina. Aí eu cunhei a seguinte frase: o presidente é uma locomotiva, a máquina pública é a estação. Todo dia passou locomotiva nova, mas a estação está lá, impávida. Ela não muda. Ela está lá. Os funcionários são os mesmos, porque são tudo concursados. Estão lá. Eu, de vez em quando, falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. Eu tenho consciência de que o meu fracasso teria agradado os meus adversários. O meu fracasso não teria despertado tanto ódio contra o PT. O que despertou essa ira foi o sucesso do nosso governo. Eles conseguiram dar um golpe tranquilo e pacífico. Não precisou regime militar na rua, não precisou canhão, não precisou prender os meninos, não precisou pensar essa molecada que vai para a rua, apesar da agressividade da polícia. Apesar da agressividade da polícia. Sabe? Se eles tratassem ladrão como trata a molecada honesta que vai para a rua fazer protesto, talvez não tivesse tanto ladrão nesse país. Qualquer delegado de Polícia Federal sabe o que era a Polícia Federal quando eu cheguei no governo. E nós, não só mais do que dobramos, como investimos muito em inteligência.
Todo mundo sabe que esse país tinha um procurador-geral da República chamado guardador-geral, engavetador-geral. E eu tinha como pressuposto básico da minha experiência sindical, errado ou não, a certeza de que eu iria valorizar a instituição e queria indicar o procurador que a categoria instituísse para garantir que ele não ficasse devendo favor ao presidente da República. Fiz assim e tive a sorte de indicar o primeiro companheiro, Cláudio Fontelli, de quem eu tenho orgulho. E vou citar apenas o primeiro. E a Dilma continuou acreditando na instituição. Porque nós tínhamos consciência de que o Estado brasileiro, para ser democrático, para ser forte, precisa ter instituição forte. E para ter instituição forte, as pessoas que estão lá têm que ter responsabilidade. Quanto mais forte a instituição, mais responsabilidade as pessoas têm que ter. Isso é como uma família. O pai, ele sempre tem que ter mais responsabilidade com a família do que um filho. É ele que tem que ter responsabilidade. O Ministério Público, eu quero ele cada vez mais forte, mas cada vez mais responsável. A Polícia Federal, eu quero ela cada vez mais forte, mas cada vez responsável. Eu não esqueço nunca o que eu disse para o Tarso Genro uma vez, quando ele foi indicado ministro. Tarso, eu quero que você seja ministro da Justiça e que você diga aos delegados que eu não quero que nenhum delegado faça pirotecnia acusando pessoas antes das pessoas ser julgadas e ser provada que essa pessoa cometeu erro. Eu não quero condenar ninguém pela imprensa, como condenar a escola de base aqui em São Paulo, em que até hoje não se recuperou, acusando um cidadão inocente de ter feito. É por isso que eu sou contra a pena de morte. Porque não adianta descobrir que errou depois que matou. E hoje, nós vivemos um momento no Brasil em que a lógica não é mais o processo. A lógica não é mais os autos do processo. A lógica é a manchete. Quem é que nós vamos criminalizar pela manchete? Quem é que nós vamos demonizar? E está acontecendo isso desde 2005. O PT, então, Rui Falcão, o PT é tido como um partido que tem que ser extirpado da história política brasileira. Foi assim que eles fizeram com o Partidão, na década de 50, Rui. E assim eles querem fazer com o nosso partido. Assim querem fazer comigo. Assim fizeram com a Dilma, tirando ela do governo. E eu, então, em função de acreditar nas instituições fortes, quem é que criou o portal da transparência? Quem é que aprovou a lei de acesso à informação nesse país? Quem é que escancarou? Não é que nós somos mais honestos do que ninguém. É que nós apenas tiramos da sala, Humberto, o tapete que escondia a corrupção nesse país. E isso vale para o PT e vale para qualquer partido político. Só tem um jeito da pessoa não ser perseguida pela justiça nesse país. É a pessoa ser honesta. É a pessoa cumprir com as suas obrigações, porque ninguém está acima da lei. Nem um ex-presidente, nem um procurador da República. Nem um ex-presidente e nem um delegado da Polícia Federal. Nem um ex-presidente e nem alguém da Suprema Corte. Todos nós estamos subordinados à legislação. E ontem, eu não quis ficar zangado. Eu só não compreendia por que aquilo. Eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e dizer, não tenho crime, eu tenho convicção. Hein? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Porque um cidadão comum tem que ter as convicções comedidas, pelo menos que se diz respeito a determinados setores da sociedade. Eu vi um artigo do Nassif hoje que chamou a atenção. Eles sabiam e tinham prova de um helicóptero com 40 quilos de cocaína.
400 quilos de cocaína. Eles tinham prova do avião. Eles pegaram o avião. Eles viram a cocaína. Mas eles não tinham convicção. Aí liberaram. Eu digo publicamente o seguinte: ninguém respeita a lei nesse país mais do que eu. Ninguém acredita nas instituições fortes como eu, até porque eu sou daqueles que acreditam que somente instituições muito fortes é que a gente garanta a democracia. Porque senão aparecem ditadores. Não aparece gente querendo se perpetuar. Então, respeito as instituições, respeito a lei. Vou prestar quantos depoimentos for necessário. Pode me chamar que eu estou lá. Porque se tem uma coisa que eles têm que aprender, é que eles não estão habituados com o cidadão. Que a única coisa que tem orgulho é que eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida nesse país. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso, Vicentinho. Como você foi na Partida do Norte para pagar a promessa de uma greve, eu irei a pé. Eu sinceramente, pensei que eu estava em outro país. Eu penso que o Procurador-Geral da República deve estar pensativo hoje. Eu acho que os ministros do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, devem estar pensativos, do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que o delegado da Polícia Federal, o diretor-geral, deve estar pensativo, na justiça. O que aconteceu? Às custas do que esse espetáculo? À custa do que vender um produto que não tem como entregar? Desgastar a minha imagem? Bobagem. Bobagem. O que eu acredito é como as ideias de Tiradentes. Não adianta matar, esquartejar e pendurar a carne num poste. As ideias estavam pairando no ar e sobreviveram. E 30 anos depois, a gente conquistou a independência desse país. Não adianta. Não adianta. Se a gente tirar o Lula da política, está resolvido o nosso problema. Pelo contrário. Pelo contrário. Vocês vão ter problema com o golpe que vocês deram. Vocês vão ter problema com o que vocês querem tirar do povo trabalhador desse país. O que vocês vão ter problema é de tentar entregar esse patrimônio nacional às multinacionais. Entregar o nosso pré-sal, entregar a nossa Petrobras, como já entregaram outras indústrias, entregar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Assim não precisa governar. Assim não precisa de governo. É só colocar um vendedor. Governo de verdade, é aquele que diz que a gente vai resolver o problema da miséria nesse país colocando o pobre no orçamento. É aquele que diz que pobre tem direito de andar de avião. É aquele que diz que pobre tem direito de ser engenheiro, médico, até procurador. Quem sabe quando o pessoal do ProUni chega lá, começa a melhorar as coisas nesse país. Quem sabe? Eu queria dizer para vocês que continuo com a mesma crença que eu tinha antes. Eu acho que os companheiros que compõem o corpo do Ministério Público têm que ficar muito atento, porque você não pode permitir que meia dúzia de pessoas estraga o histórico de uma instituição tão importante para esse país, uma instituição que eu ajudei a construir na Constituinte de 88.
conheço gente extraordinária, das mais diferentes gerações. E conheço muita gente que tenta conquistar 5 minutos de glória aparecendo com a carinha na televisão. Esses sobrevivem pouco. Porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que é obrigado a passar a vida mentindo. Eles inventaram que eu tinha umas coisas que eu não tenho. Se não sabem como dizer, peçam desculpas ao Lula. Não é feio pedir desculpa a um presidente. Eu peço desculpa sempre. Peço desculpa ao Rio Falcão quando eu erro. Peço desculpa a qualquer companheiro. Já fui na porta de fábrica às 5 horas da manhã pedir desculpas. A palavra desculpa é nobre. Mas não continue tentando inventar coisa para poder justificar a primeira mentira. É a única coisa que eu peço. E, por favor, respeite a minha família. Eu, de 8 filhos, fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu vou repetir aqui. Espero que os procuradores estejam assistindo. Eu fui o primeiro, de 8 filhos, a ter um diploma primário. Por conta desse diploma primário, eu fui o primeiro a ter um emprego ganhando melhor, Vicentinho. Por conta desse emprego, eu virei sindicalista. Por conta desse emprego, eu fui o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma casa própria, o primeiro a ter um carro. E fui o primeiro a virar presidente da República. Como eu sou o caçula, ninguém mais pode. Mas, sabe, quantas vezes eu vi o nome da minha família achincalhado? Sabe, minha filha não pode trabalhar, meu filho não pode trabalhar. Ai de alguém que dê emprego para um filho meu. Então, companheiros e companheiras, essa fala de indignação desse ser humano que, dia 27 de outubro, completa 71 anos de idade, é a fala de quem quer avisar a esse país. Eu não tenho tempo de parar. O país que eu sonho está longe de ser construído. Nós subimos apenas um degrau na escala social desse país que eles estão tirando agora. Não se preocupe com o Lula, gente. Criminalizar o Lula. É bobagem. Olha aqui, ó, um monte de gente aqui, tudo mais novo do que eu. Aqui um monte de gente mais novo do que eu. Essa meninada que proibiu o Alckmin de fechar as escolas aqui em São Paulo. Essa meninada que está vindo para a rua para reivindicar a democracia, para reivindicar respeito, solidariedade, para reivindicar mais educação. Essa molecada é um Lula de 71 anos multiplicado por milhões de Lula nesse país, jovens e árabes. Eu estou à disposição. As pessoas me encontram e falam assim, você, nossa, eu pensei que você estava tão triste. Eu não tenho espaço para ficar triste, gente. Sabe por quê? Eu sei o que é. Um domingo de manhã de chuva, com 5 irmãos, na Vila São José, em São Caetano, esperando a hora do almoço, sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Eu sei o que é isso. Hoje, Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! tenho certeza de uma coisa, gente. Nada, só Deus pode me fazer parar de lutar pelo que acredito. Ô, gente, pelo amor de Deus, se o Ministério Público quiser o meu acervo, peguem, por favor, e levem aquele palação, aquele prédio grande que eles têm, que deve ter parte vazia, coloque o meu acervo lá, por favor. Eu não tenho onde guardar. Então, gente, eu precisava dizer isso para vocês. Dizer às pessoas sérias do Ministério Público que eu estou à inteira disposição.
dizer às pessoas sérias da Polícia Federal que eu estou à inteira disposição, dizer à justiça brasileira que o Lula e nenhum de nós, e nem eles, são maior do que a lei. Portanto, quando eu transgredir a lei, me punam para servir de exemplo. Mas quando eu não transgredir, por favor, procurem outro para criar problema. Quero dizer a quem não gosta do PT. Quero dizer a quem odeia o PT. O PT, e daqui para frente, cada petista nesse país tem que começar a andar de camisa vermelha. Tem que começar a andar. Quem não gostar, coloca de outra cor. Mas esse partido tem que ter orgulho. Esse partido, aos 36 anos de vida, tem que ter orgulho, porque ninguém nunca fez mais do que nós fizemos nesse país. Ninguém nunca deu exemplo de boa governança como o nosso partido. Nós criamos tudo o que foi possível criar na política da prefeitura, criamos o orçamento participativo, incluímos democraticamente as pessoas para participar. Então é o seguinte, se alguém não gosta, sabe, eu daqui para frente vou usar muito, tem que fazer, porque não sei se o PT está vendendo camiseta um pouco elegante para combinar com o terno. Então é o seguinte, eu quero terminar dizendo o seguinte, me dedicaram um apartamento que eu não tenho, me dedicaram uma chácara que não é minha, me dedicaram até de ser o comandante maior de todo o processo de corrupção da Petrobras. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu tenho convicção que quem mentiu está numa enrascada. Eu tenho convicção, sabe, que os setores da imprensa que mentiram vão ter que ir construindo uma versão para sair dessa encalacrada. Se não quiserem sair, continue me atacando. Eu estarei aqui, sem ficar com raiva, porque a mãe da vida Lula, se você ficar com raiva, vai dar azia. Porque empresário falido não presta, Guilherme. Empresário falido dá prejuízo. Não paga se quer o que deve, ele tem que ganhar dinheiro para poder gerar emprego, pagar salário, dar aumento de salário. O banco tem que crescer, meu caro. E tem que emprestar dinheiro também. Então, gente, olha, se por tudo isso alguém não gosta de mim, eu não vou pedir para gostar, porque eu vou continuar fazendo um pouco mais do que já fiz, se eu puder. Por isso, eu quero agradecer a imprensa. Espero que eu tenha o mesmo destaque que meus acusadores tiveram ontem. Sabe? Só isso. Só igualdade. Só oportunidade das pessoas poderem ouvir. Porque, no fundo, eu estou querendo falar com as pessoas pobres desse país. Com aqueles que estão perdendo o seu emprego, perdendo o seu salário, ameaçados de perder sua aposentadoria, ameaçados de continuar sendo cidadãos. É isso que estão tentando fazer. Eu tenho uma máxima, que se a gente quiser resolver o problema do país, é só incluir o pobre no orçamento. O pobre não é problema, o pobre é solução nesse país. Então, gente, olha, eu vou dizer para os companheiros, na dúvida, me chamem, que eu ajudarei a dissipar essas dúvidas, levando para vocês a mensagem que a gente capta na rua e nos movimentos sociais nesse país. Portanto, companheiros, não pensem que eu estou desanimado. Não pensem que eu estou sofrido. Eu estou orgulhoso de saber que a perseguição a mim é por causa das coisas boas que nós conseguimos fazer nesse país.